A Verônica me fez uma pergunta bem grande, aqui eu vou lendo devagarzinho. Vamos lá. Meu filho de 16 anos tem pólipos nasais, de vez em quando ele fica ruim e sente muitas dores na face e cabeça. Eu retirei da nossa alimentação praticamente tudo de trigo, leite, derivados e produtos da soja, como óleo vegetal e derivados, e senti que ele melhorou bastante, mas infelizmente, quando comi algo do tipo, ele fica atacado de novo. O otorrino que levei passou antibiótico, analgésico e não fiz o uso, porque estava tentando tratá-lo com chás que conheço e vi uma grande melhora. Mas queria saber a opinião do senhor a respeito de se fazer ou não uma cirurgia, porque foi o que o médico falou, que se ele continuar sentindo muitas dores, seria melhor fazer a retirada desses pólipos, porque pode chegar a ficar maligno. Isso é verdade? Olha, Verônica, a primeira coisa que eu vou te falar é em relação a chá. Aquele chá que não é comercializado, que não tem um crivo do Ministério da Agricultura, que você compra em bancas de chás, né, que a gente vai e vê aquele monte de gente vendendo erva nas feiras livres e tudo mais, aquele chá pode ser muito ruim para a saúde do seu filho, sabe? Ele pode, de certa forma, causar problemas hepáticos e renais, hepatites e também inflamações dos rins, e isso pode ser muito ruim para a condição clínica dele. Então a minha orientação é que você não use mais chá em hipótese nenhuma, tá bom? Eu sei que o chá da vovó, tudo mais, mas a gente não tem a capacidade técnica de, como um agrônomo tem, como uma pessoa especialista na área, de coletar e de diferenciar um chá que faria bem para você e outro que não, uma planta que seria uma planta comestível, ou uma planta que de certa forma você poderia ingerir do que de uma planta venenosa. Então temos que tomar muito cuidado em relação a isso, porque às vezes você compra uma planta venenosa, faz na forma de chá e está lesionando, está ferindo, machucando o fígado do seu filho, tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte: pólipo nasal, primeiro tem 16 anos, né? 16 anos já é uma idade que o adolescente pode fazer ou já fez o uso de anti-inflamatórios, né? Ou até do ácido acetilsalicílico. Eu estou falando isso porque o pólipo nasal não necessariamente é provocado ou causado por essa doença que eu vou relatar, mas uma das coisas que precisa ser colocada na mesa como diagnóstico diferencial é a doença respiratória exacerbada por aspirina, a DREA, tá? Doença respiratória exacerbada por aspirina, ou, mais recentemente, usa-se o termo doença respiratória exacerbada por anti-inflamatórios. Na minha época era aspirina, hoje usa um termo mais amplo. Então, a DREA é uma das grandes causas de pólipos nasais, é uma das, não é a principal, é uma das. E talvez um teste de provocação com um alergista, num centro de referência. Nós do Brasil Sem Alergia, nós não fazemos isso, tá? Porque nós não somos um centro de alta complexidade, nós somos um centro de baixa complexidade. A gente atende 95% dos problemas, mas 5% você precisa de um centro mais especializado, porque você precisa justamente de toda uma estrutura de reversão de uma reação colateral durante o teste de provocação, entendeu? Então a gente não faz teste de provocação para medicamento, nem para alimento, nada disso, porque você precisa praticamente de um hospital para tirar o paciente da crise. Então talvez um teste de provocação à aspirina fosse interessante, até porque o que a gente vê muito é paciente com DREA, faz a retirada do pólipo nasal, e na retirada do pólipo nasal, um ano depois, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, volta tudo de novo e pior, entendeu? Por quê? Porque a doença, ela não foi, de certa forma, extinta. A raiz do problema não foi eliminada, entendeu? Então, você continua ainda com a sensibilidade à aspirina, mesmo o paciente tendo feito esporadicamente, no passado, a aspirina, nunca mais ter tomado aspirina, um anti-inflamatório. Mesmo assim, o paciente permanece sensibilizado à aspirina ou anti-inflamatório, e essa sensibilização ela pode perdurar anos. Então, o paciente às vezes tem pólipos nasais sucessivos, repetitivos, por causa dessa sensibilização prévia no passado à aspirina, e ele vai retirando o pólipo nasal, e aquele pólipo nasal vai nascendo, vai brotando novamente, isso vai causando uma angústia muito grande no paciente. Então, assim, o que eu acho é que um paciente com pólipo nasal deve procurar antes um alergista, um centro de referência à alergia. Aqui no Rio de Janeiro, a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro
liderada, chefiada pelo professor Luiz Werber Bandeira. É um centro de referência em alta complexidade, então talvez fosse interessante você procurá-los, entendeu? Conversar desses pólipos nasais e talvez fazer então um teste de provocação para a aspirina para ver se não desenvolveria alguma reação à aspirina e, consequentemente, ali você conseguiria então ter um diagnóstico, porque aí você poderia até fazer a polipectomia. Polipectomia é uma indicação cirúrgica, é uma indicação realmente interessante em quadros mais graves. Você poderia até fazer isso, tá? Poderia até fazer. Mas faria, antes da polipectomia, uma dessensibilização pela aspirina para que você não precisasse refazer esse tratamento no futuro, tá bom? Então, Verônica, espero ter te ajudado. Um abraço para você, obrigado.